Queria começar, promotor, lhe perguntando o que o Ministério Público avalia sobre a decisão, em especial relacionada a Monique Medeiros. E o senhor também disse ao longo da semana que os jurados teriam mudado a quesitação. Inicialmente a Monique estaria sendo imputada ali em relação ao dolo, à intenção, e depois houve uma mudança. O que aconteceu, promotor, nos bastidores para que nós tivéssemos essa decisão que colocou na rua a Monique Medeiros? Muito bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos assistem. São alguns pontos que precisam ser explicados sobre essa questão. Um primeiro ponto é que é um julgamento muito sensível quando a gente tem uma situação que envolve homem e mulher como protagonistas de violência. Veja bem, eu costumo citar em um passado um pouco mais distante a condenação pelo homicídio da Daniela Pérez. A Paula, ela foi condenada por 4-3. Num passado mais próximo, a Flor de Lis foi condenada por 4-3. Então, sabíamos que seria um julgamento muito sensível em relação a Monique. Quando a Monique começa a ser julgada pelos jurados na sala secreta, e o Jairo já havia sido condenado, a primeira pergunta que se faz em relação à omissão é se ela existiu. E os jurados respondem sim por 4-3. A segunda pergunta questiona se os jurados absolvem a Monique por isso. E os jurados respondem que não por 4-3. Então, nesse momento, os jurados disseram que ela se omitiu, e os jurados disseram que não a absolvem por isso. Mas antes da sala secreta acontecer, a sala secreta é a reunião dos jurados e das partes e do juiz, dos oficiais de justiça, sem mais ninguém, para que eles tenham a tranquilidade de votar. Antes de se iniciar a sala secreta, todos os quesitos eles são lidos pela magistrada para as partes, e muitas vezes eles são apresentados, conforme foi, em um papel para que as partes possam ler. As partes leem o quesito e concordam se eles estão regular ou não. E as partes concordaram com a regularidade desses quesitos. Voltando agora à sala secreta, os jurados já haviam respondido que ela se omitiu, que não absolvem a Monique, e a terceira pergunta, se essa omissão foi dolosa. A resposta sim a esse quesito já condenaria a Monique por um homicídio doloso. E os jurados respondem sim, por 4-3 a esse quesito. Então, nesse momento, a Monique está condenada por um homicídio doloso. Um dos advogados da Monique, que meio que comemora e todo mundo fica olhando para ele, enfim, a sua própria bancada, os outros advogados, também o Ministério Público e a assistência, não, ela foi condenada. E ele se insurge, que é isso? O quesito não está claro, está confuso. Mas o quesito estava claro. E eu falei, o quesito está claro, não está confuso. E a juíza falou, não, então eu vou voltar ao quesito. Eu digo, não, excelência, o quesito não pode retornar porque ele é claro. Não, mas a pena é muito alta, isso pode levar a alguma injustiça, então vou refazer o quesito e vou questionar se a Monique agiu com culpa nessa omissão. Eu falei, não, isso inverte completamente a ordem, isso já está precluso. E o que é precluso? Uma questão já foi ventilada, já foi decidida, e eu não posso voltar atrás naquilo. Mas a juíza resolveu refazer a quesitação. Então, ao nosso ver, tanto o comportamento da juíza vai influenciar os jurados nesse ponto muito sensível, e um ou dois podem achar que não votaram de forma adequada e refazer a votação, como ela mudou completamente o alcance do sim e o do não nessa nova pergunta, o que pode gerar também uma confusão. Nesse momento, como ela refaz isso está na ata, está bem descrito na ata, o processo é público, essa parte da ata tem uma página, qualquer um pode acessar. Isso está bem descrito, então nós entendemos que isso, por si só, já causa uma nulidade absoluta no julgamento e nós já recorremos por conta disso. Isso que eu ia Se lhe esse perguntar. recurso for provido, teríamos um novo julgamento. Promotor, Oi? justamente sobre isso, fantástico ouvir-te, Elisa, falando contigo aqui do estúdio. Fantástico que a gente possa ouvir a explicação do senhor. Então, à medida daqui para frente, qual é a postura, portanto, de vocês daqui para frente, neste caso de Henri Borel? Não, a postura já foi tomada, o recurso já foi feito,
Então, nós estamos questionando, junto às instâncias superiores, né? Primeira instância superior, que é o Tribunal de Justiça, que esse júri está nulo, por essa questão que eu informei para vocês. Ultrapassado esse ponto, me causa muito espanto a comemoração que eu ando vendo por aí das defesas e da Monique. Por quê? Porque ela foi condenada. Se o julgamento não for anulado e se a questão como está hoje for mantida, o que nós temos? Nós temos uma sociedade que olhou para a Monique e falou: ó, você é responsável pela tortura que seu filho sofreu dia 12 de fevereiro. E essa condenação para você é dolosa. Então você, de maneira dolosa, ou seja, de uma forma livre, consciente, deixou o seu filho sendo torturado enquanto você estava em um shopping center, ali entre academia e salão de beleza. Você está condenada por isso. A sociedade te condenou por isso. Além disso, alguns dias depois, menos de um mês depois, você é responsável pela morte do seu filho. Porque uma condenação, um homicídio culposo não é uma isenção de culpa, não é uma absolvição. É o apontamento de alguém e falar: você foi negligente no cuidado com seu filho e o seu filho morreu por conta disso. Então, a se manter a situação como está, ela foi considerada responsável também pela morte do filho. Então, eu não sei qual é o motivo da comemoração. Na verdade, sei sim, ela está comemorando que está livre. Mas ela não está comemorando porque ela foi considerada mais uma vítima e foi injustiçada nessa história toda que já dura mais de 5 anos. Então, esse ponto ele tem que ficar muito bem claro e explicado para a sociedade.